Olá, seja muito bem-vindo a mais um Toque de Esperança. Toda quarta-feira, uma palavra de esperança para a sua vida, para o seu coração. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite agora, clique embaixo aí no botãozinho inscreva-se e também ative as notificações clicando no sininho. Dessa forma, toda vez que chegar um vídeo novo, você será notificado. Toque de Esperança. Eu quero começar o Toque de Esperança de hoje com um versículo que tem me acompanhado durante essa semana e que arde no meu coração. Se você então está com a sua Bíblia aí, abra junto comigo no livro de Salmos, Salmos 23, versículo 6. Presta bem atenção nesse versículo. Diz assim a palavra de Deus: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse versículo é maravilhoso porque ele fala de duas essências do Senhor, que é a bondade e a misericórdia. Deus é bom. Deus é bom. E a Bíblia nos diz que Ele é o único que realmente é bom. Nele não há nenhuma maldade. A bondade de Deus, ela é perfeita. Ela é perfeita. E ela está ligada à sua justiça, à sua misericórdia. Deus, ele é completamente bom, ele é completamente justo. Ele é cheio de amor. E ele não pode ser corrompido pela maldade. Porque a bondade é uma essência, é uma característica de Deus. Ele é bom. Abra comigo em Tiago, capítulo 1, versículo 13. Esse versículo retrata muito bem isso, que ele não pode ser corrompido pelo mal. O Senhor não tem como ser tentado. Tiago, capítulo 1, versículo 13. Diz assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Independente do momento que você esteja passando, da aflição que você esteja vivendo, não coloque culpa em Deus pelas tentações, pelos problemas, pelos contratempos que a vida lhe fornece. Porque Deus, ele sempre continuará sendo bom. Nada muda essa característica de Deus, nada muda essa essência de Deus. Ele é bom. O tempo todo ele é bom. Nos momentos ruins da nossa vida, nos momentos bons da nossa vida, independente da nossa vida, Deus é bom. Sem a existência de Deus não existe a bondade. Sem a existência de Deus não existe a misericórdia. Não existe o amor. Então, entenda isso. Deus é bom. Independente de qualquer situação, independente do sofrimento, da angústia, da preocupação, da solidão, Deus continua sendo bom. A palavra bondoso, eu quis destacar bem isso, a palavra bondoso tem o mesmo valor, o mesmo significado em hebraico de misericordioso. E a bondade e a misericórdia, ela tem origem no céu. Ela tem origem no próprio Deus. Como eu falei, sem Deus não existiria a bondade. A bondade emana do Senhor. Entenda que quando você pratica o bem a alguém, quando você exerce a bondade, até a bondade com você mesmo, essa bondade está fluindo do Senhor. Dessa forma, você está mostrando para as pessoas que você
tem um Deus único e verdadeiro, que você tem um Deus na sua vida. Então, se você quer refletir Deus para a humanidade, se você quer refletir Deus para o próximo, seja bom para com Ele. Pense de forma boa, haja de forma boa. Seja bom com você mesmo. Não se culpe, não se cobre. Seja misericordioso com você mesmo. Dessa forma, você está refletindo Deus. Lembra que Deus, quando criou o ser humano, Ele diz: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Ele não está falando de forma física. Ele está falando da essência, da característica. Então seja bom, como Deus é bom. E entenda que o favor de Deus nos cobre todos os dias. A bondade de Deus nos cerca todos os dias. Mesmo que aparentemente a situação que você esteja vivendo, a situação que você esteja enxergando, pareça que está tudo contra a bondade de Deus. Mas entenda que mesmo assim, Deus está agindo com bondade ao nosso favor, com misericórdia, com amor. Veja o que está escrito no livro de Êxodo, capítulo 34, versículo 6. É um versículo maravilhoso. Diz assim a palavra de Deus: e passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longâmino, e de grande em misericórdia e fidelidade. Olha quanta essência, quanta característica num versículo só. O Senhor é simplesmente bondoso, compassivo, clemente, longâmino, de grande misericórdia e de grande fidelidade. Esse é o Senhor. Esse é o Senhor. Esse é o Senhor que cuida de nós, com todo o amor do mundo, com toda a bondade do mundo. Então descanse no Senhor. Descanse no Senhor. Experimente a bondade do Senhor na sua vida, porque a bondade do Senhor é tremenda. Esses dias eu fiquei pensando, é na luta, é na tribulação que realmente reconhecemos a bondade de Deus, porque quando está tudo bem, quando está tudo fluindo da maneira que achamos que deve fluir, quando nada nos aflige, quando nada nos preocupa, a gente acaba ignorando a bondade de Deus. A gente acaba não reconhecendo a bondade de Deus. Apesar de, mesmo nos momentos bons, alegres e felizes das nossas vidas, Deus está lá agindo com bondade. Mas é na aflição. Eu tenho percebido isso esses dias. É na aflição, é na luta, é na preocupação que a bondade de Deus se manifesta de uma forma mais concreta, mais forte. E isso não sai do meu coração e não sai da minha cabeça, que Deus é bom o tempo todo. Na angústia, na tristeza, na preocupação, no medo, Deus está ali exercendo a sua essência, a sua bondade para conosco. Perceba isso, identifique isso no momento da aflição, no momento da dificuldade que você está vivendo, seja ela qual for. Identifique a bondade de Deus. Entenda que, ao reconhecer a bondade de Deus nesse momento, a sua alma está sendo refrigerada, a sua alma está sendo acalentada. E Deus nos enche de esperança e de certeza que vai passar. Vai passar. A bondade de Deus, ela é revelada de modo de como Ele nos trata, de como Ele nos ensina, como Ele nos conduz, como Ele nos orienta. Ali percebemos a bondade de Deus também. E a bondade de Deus, ela se revela a nós de duas formas: pela sua graça e pela sua misericórdia. Graça é o favor de Deus sobre nós. Esse favor que não merecemos. Mesmo sem merecer, Deus derrama sobre nós
a sua graça, o seu favor. Então entenda que graça é isso. É que mesmo não merecendo, Deus está ali derramando a sua graça, o seu favor sobre nós. E a misericórdia, ela faz Deus não aplicar em nós o castigo que merecemos. Isso é misericórdia, porque merecíamos a morte, merecíamos o castigo por sermos pecadores, por sermos homens maus. Entenda que não somos bons. Não há bondade em nós se não vem de Deus. Somos homens corrompidos pelo pecado. Por isso merecemos a morte. Lembra que o salário do pecado é a morte. Mas a misericórdia de Deus que se renova a cada manhã é a causa de não sermos consumidos. Então entenda que Deus demonstra a sua bondade para conosco através da sua graça, do seu favor, mesmo não merecendo cada um de nós esse favor. E com a misericórdia, Ele não aplica o castigo sobre nós. Entenda isso. Então se renove nessa misericórdia, nessa graça. A bondade do Senhor, ela é constante, ela é imutável, ela não sofre nenhum tipo de alteração e ela é eterna. A nossa bondade, ela oscila, né? Às vezes a gente quer fazer bem para o próximo, às vezes a gente não se preocupa com o próximo, às vezes a gente não se preocupa nem conosco mesmo, às vezes a gente leva a vida meio que no automático, né? Que nem aquela música, deixa a vida me levar. Não. Deus não é assim. Deus, Ele é constante, Ele é fiel, Ele é imutável. A sua bondade não muda. Creia nessa palavra, creia nessa bondade de Deus. E para finalizar, eu quero deixar um versículo que diante de toda essa bondade de Deus, diante de toda a sua misericórdia, do seu amor para conosco, veja o que está escrito no Salmos 116, versículo 12. Abra sua Bíblia comigo, Salmos 116, versículo 12. Diz assim: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Faça essa pergunta para você mesmo. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? O que você tem feito pelo Senhor? Pense nisso. E experimente a bondade do Senhor na sua vida. Eu confesso que durante essa semana eu estou experimentando a bondade do Senhor e a sua misericórdia, como eu nunca experimentei na minha vida. Como eu falei, através das aflições e das preocupações da vida, ou dos momentos de, vamos dizer assim, de deserto que passamos, conseguimos observar de uma forma mais profunda e concreta a bondade de Deus. E eu só tenho para te dizer um negócio que é simplesmente fantástico, essa experiência de experimentar a bondade do Senhor sobre a nossa vida. Então, não concentre os seus esforços, não concentre a sua atenção no que você está vivendo agora. Se concentre na bondade do Senhor. Se concentre na misericórdia do Senhor que está sobre a sua vida. Amém? Porque é maravilhoso a gente experimentar a bondade do Senhor. E nunca esqueça, Deus é bom o tempo todo. Amém? Essa é a palavra que eu quis deixar hoje para vocês no toque de esperança sobre a bondade do Senhor. Essa bondade que nos enche de esperança e que Ele sempre trabalha ao nosso favor. Entenda que Deus não é o nosso inimigo. Deus não é aquele Deus
castigador, aquele Deus que nos coloca no deserto e nos deixa ali para sofrer. Não, pelo contrário, Deus é bom. Ele trabalha dia e noite ao nosso favor. Então descansa nessa bondade do Senhor e que esse toque de esperança de hoje te encha de esperança e entenda que dias melhores virão e que a bondade do Senhor é para sempre. Amém? Se você ainda não é inscrito no canal, então corre agora lá, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe essa mensagem para o máximo de pessoas que você puder, para que pessoas possam ser tocadas por essa palavra e entendam que o Senhor é bom. Que Deus te abençoe.